Vamos então aos nossos to-dos. Aqui na janela de vendas eu vou pressionar F12. Logo no começo eu tenho aqueles dois to-dos que aparecem nas outras duas janelas. Resolvendo lá, nós resolvemos aqui, né? Como formatar os valores na grid principal, como resolver aquele errinho que está acontecendo, tá bom? No CRUD eu tenho um to-do aqui, ó, igualzinho da janela de orçamento. E aí, valores com centavos, como é que a gente vai resolver esse problema? Nós vamos discutir isso tudo. Resolvendo na janela de orçamento, resolvemos esse daqui, tá? Para que servem os valores abaixo? Base de cálculo do ICMS-ST, valor do ICMS-ST, valor do seguro e valor do IPI. Para que servem esses valores e como devem ser calculados? Nós vamos discutir nesse to-do aí. Mas aqui abaixo, nós temos esses dois to-dos. Vinculado à tabela venda cabeçalho, nós temos a tabela venda comissão. Olha só. Você nem tinha percebido, né? Ou se tinha, não falou nada. Venda comissão. Tá? Essa tabela está vinculada à venda cabeçalho. Mas a gente não lançou nada em comissão. Vazio. Pergunta. O que gravar nessa tabela e qual é o procedimento? Outro to-do. Vinculado à tabela venda cabeçalho, temos a tabela romaneio entrega. Romaneio entrega. Onde é que ela está? Aqui, ó. ID venda cabeçalho. Tá? O que gravar nessa tabela e qual o procedimento? Ok? Então nós estamos trabalhando apenas com itens da venda aqui, ó. Mas nós temos outras duas tabelas vinculadas à venda cabeçalho. E agora? Como é que a gente faz? É isso que esses estudos querem saber, tá? Combo Box tipo de venda change. Que Combo Box é esse aí? É esse aqui, ó. Tá? Do orçamento ou venda direta. Qual é o tipo da venda? Então, no evento onChange dele, nós temos que implementar alguma coisa. O que é que vai ser? Implemente esse evento de tal maneira que, se o usuário selecionar do orçamento, os edits que podem ser importados diretamente do orçamento devem ficar desabilitados. Então, se o usuário selecionou do orçamento, ele vem aqui, seleciona o orçamento, mas aqui eu já tenho o ID do vendedor, da transportadora, do cliente e as condições de pagamento, não é? Então, digamos que eu peguei esse aqui de novo, ó. O vendedor é o 1, mas aqui eu estou podendo alterar para o 6. O cliente é 1, mas eu posso alterar para o 8. As condições de pagamento é assim, estou podendo alterar para o 3. Não pode. Se eu já armazenei esses dados aí no orçamento, como é que eu posso alterar aqui? Se o vendedor que fez o orçamento foi 1, por que eu alterei para o 6? Se as condições de pagamento acertadas foram aquela de 20, 40 e 60, por que eu estou alterando para 3? Né? Então, caso o orçamento, a venda seja do orçamento, esses edits aqui, esse e esse transportador, de repente transportador a gente pode até alterar, né? Mas as condições de pagamento, vendedor e cliente não deveriam ser alteradas, ou deveriam. E se de repente no momento da venda a gente foi passado para um outro vendedor, cliente, será que pode alterar? No caso do cliente, foi a esposa que fez, mas vai ser o nome do marido a venda. E aí, pode alterar? Condições de pagamento, tinha sido acertado uma coisa, mas agora vai ser outra. Então é isso que a gente vai discutir, tá? Veja que eu comecei com um raciocínio dizendo que não pode alterar, mas existem alguns fatores que precisam ser discutidos. E aí, será que realmente não pode ser alterado? Ok? Vamos discutir isso aqui no EAD. Caso contrário, eles devem ser habilitados, pois o usuário deseja realizar uma venda direta, sem orçamento. Além disso, caso a opção selecionada seja venda direta, deve-se habilitar o edit que permite a importação do orçamento. Deve-se desabilitar. Né? Esse sim, não tem nem discussão. Né? Venda direta, eu não posso pesquisar um orçamento, tá? Porque é uma venda direta. Então esse edit aqui teria que ficar desabilitado. Ok? Continuando. Bom, esses aqui do cliente e da transportadora são idênticos ao que nós já discutimos na tabela de orçamento. Esse aqui também. Tá? Aquela questão lá do
vendedor, vinculado ao colaborador, vinculado à pessoa. Como é que aparece o nome então? Mesma questão que nós já discutimos na janela anterior. Venda cabeçalho Keydown. Como fazer para que a janela de lookup apareça os dados completos do orçamento? Olha só, isso aqui é parecido com o que a gente está discutindo aqui, né? Quando eu estou aqui em orçamento e pressiono F1, que aparece para mim o ID do vendedor 1. Mas quem é o vendedor 1? Transportadora 1. Quem é? Cliente 1. Quem é ele? Condições de pagamento 1. Que condição é essa? Tá? Como é que a gente vai fazer para aparecerem esses dados aqui na janela de lookup? É isso que está perguntando esse tudo. E o segundo, como impedir que um orçamento já utilizado seja importado novamente? Olha só. Observe que nós importamos esse orçamento aqui, para aquela venda de número 3. E eu posso importar ele de novo. E agora? Como é que a gente vai impedir isso daí? Será que tem a ver com o status do pedido? É aquele status que nós tínhamos comentado anteriormente, status 1, status 2, status 3. É isso que nós vamos discutir nesse tudo aqui, tá? Tipo de nota fiscal Keydown. Aqui, ó. Tipo de nota fiscal Keydown. Esse carinha aqui. É possível que o usuário, na grande maioria das vezes, selecione o tipo de nota fiscal. Como podemos facilitar a vida do usuário? O que é que isso quer dizer? Ora, se na minha empresa eu trabalho apenas com NFE, poxa, toda vez eu vou ter que selecionar um tipo de nota fiscal aqui. Tá? Ou então eu trabalho com NFE e com a NFVC. Mas em 90% dos casos eu seleciono NFE. Como é que eu posso fazer para facilitar a vida do usuário? Como é que o sistema pode saber que na maioria das vezes ele utiliza a NFE? É isso que nós vamos discutir nesse tudo aqui, tá bom? Edit e dê condições de pagamento. Implemente esse evento tomando como base a tabela agência banco. Mesma coisa que nós discutimos na janela anterior. Before e post. Mesma coisa que nós discutimos na janela anterior, como pegar o valor, o nome do produto e o valor unitário, tá? Perguntando se os cálculos abaixo estão corretos, alguns deles sim, outros não, né? Por exemplo, esse valor total aqui está esquisito, acontecendo alguma coisa errada com ele. Qual a necessidade dos campos IPI, ICMS, ST? Comissão por item? Como é que isso deve ser controlado? Lá na janela de orçamento de venda, nós temos a taxa de desconto e o valor do desconto. Já nessa janela de venda aqui, nós temos a comissão, taxa e valor da comissão por item. Não é mais em cima da venda, é em cima do item. E aí, como é que é isso? Como é que nós vamos controlar esse tipo de comissão por item? Como calcular o CMV apurado? O último campo dessa janela de venda detalhe é esse campo CMV apurado. Armazena o valor calculado do CMV do produto no ato da venda. Né? O que é esse CMV? Como é que a gente calcula isso daí? Que a gente vai discutir nesse tudo. Já que no grid para edits nós temos uma perguntinha, olha, como carregar os dados nos edits amarelos? Que pergunta é essa? É o seguinte, quando você seleciona aqui uma venda, aqui já está esquisito, né? Tá aparecendo um monte de ID, tá? Mas quem é esse cliente, quem é esse vendedor, quem é esse condições de pagamento, que orçamento de venda é esse, quem é a transportadora, nós temos que exibir aqui os nomes, né, as descrições, tá? Como fazer isso? E depois de fazer isso, como é que a gente carrega esses dados aqui, ó, nos edits amarelos? Tá? É isso que esse to-do tá querendo saber. E pronto, terminamos os to-dos dessa janela, né? É muito importante que esses to-dos sejam discutidos primeiramente lá no EAD e depois resolvidos, ok? Porque aí você vai ter uma ideia global sobre como realmente desenvolver a aplicação nesse formato. Algumas coisas são parecidas com o que a gente já fazia no formato anterior, algumas das soluções, outras são um pouquinho diferentes, né? De maneiras que nós vamos discutir, já vamos fazer da forma correta, né? Para que a aplicação ela já fique pronta para a produção, tá?